Adrian não me tocou nos 3 anos em que estamos casados. Coloquei uma camisola de renda. Fingi alguns chupões no corpo e enviei a ele uma selfie dormindo da perspectiva de um homem. Cara, ela tem um cheiro incrível. Por que você não se divorcia dela e me deixa ficar com ela? Imaginei que Adrian ficaria enojado e irritado ao receber essa mensagem anônima e me jogaria fora como lixo. A irmã que era apenas uma substituta. Pensei que desta vez finalmente conseguiria me divorciar dele. Natalie estava de férias na Europa, comemorando seu 3º aniversário de casamento. Ela me perguntou que presente eu queria, e eu pedi um cartão telefônico internacional anônimo. Segurando o cartão telefônico, parada no quarto de hotel vazio, soltei um suspiro cansado. Então vesti a camisola de renda, transparente que comprei especialmente para esse plano. Em frente ao espelho, criei marcas de chupões falsos na minha clavícula e pescoço. As marcas estavam espalhadas, como se fossem deixadas por um homem consumido pelo desejo, forte e dominador. Uma alça da camisola foi rasgada pelo homem. Por fim, borrei cuidadosamente meu batom em frente ao espelho. Então sentei-me na cama, fazendo com que o outro lado parecesse como se alguém tivesse dormido ali. Fechei meus olhos. A câmera estava configurada com um temporizador a partir da perspectiva dele. 3, 2, 1. Na foto, a mulher parecia ter acabado de adormecer após um momento íntimo, completamente indefesa. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Não pude deixar de pensar na notória reputação de Adrian no mundo dos negócios. O tigre sorridente, o capitalista que devora sem cuspir ossos. Mas o que eu mais conhecia era seu rosto sempre frio e sem emoção. Embora bonito, todo seu afeto era somente para minha irmã. Eu me preparei para o pior. Mesmo que Adrian não tivesse sentimentos por mim, um homem deveria achar difícil tolerar a traição de uma mulher. Ele pode buscar vingança, mas no final, ele me abandonaria com desgosto e raiva e se divorciaria de mim. Contanto que eu pudesse me divorciar, era tudo o que eu queria. Fechei os olhos e apertei enviar. Eu me preparei para o pior. Na tela do telefone, aquela mensagem de texto formulada casualmente. Cara, ela tem um cheiro incrível. Por que você não se divorcia dela e me deixa ficar com ela? Junto com essa foto. Enviado com sucesso. Em menos de 2 segundos. Recebi uma resposta. Adrian, quem é você? Troquei de roupa lentamente, prolongando quase maliciosamente o tempo de resposta. Estaria ele prestes a explodir de raiva, querendo desesperadamente destruir o remetente anônimo? Ele, que sempre foi o favorito do céu. Perfeito da infância à idade adulta. Agora tinha suas emoções controladas por outra pessoa. E por alguém como eu, que ele sempre segurou na palma da mão. 3 anos de depressão e dor, finalmente tendo um momento de satisfação hoje. Troquei de roupa e, durante esse intervalo, Adrian enviou mais 2 mensagens. Não use inteligência artificial para tentar me enganar. Diga-me qual é o seu propósito. Aconselho você a se retratar, se não posso não deixá-lo inteiro. Eu ri. Sr. Shaw, por que o senhor não pergunta à sua esposa se é troca de rosto? Aí o senhor vai saber. As marcas de beijo no pescoço do meu bebê não vão desaparecer tão rápido. Ousei dizer isso porque sabia que Adrian estava no exterior negociando um acordo importante. Ele não poderia voltar por pelo menos meio mês. No momento seguinte, meu próprio telefone tocou de repente. Fiquei assustada. O telefone continuou tocando furiosamente. Era Adrian ligando. Franzi os lábios, olhando fixamente para o telefone até a ligação terminar. Mas logo a tela acendeu novamente. Adrian estava ligando insistentemente para mim. Eu entendi que dessa vez ele estava realmente bravo. Meu coração estava batendo forte. Parecia que eu estava andando na corda bamba, jogando um jogo absolutamente perigoso. Eu enviei. Sr. Shaw, pare de ligar. Já fizemos isso 5 vezes. Sua esposa está exausta e dormindo. O telefone finalmente parou de tocar. Meu telefone ficou em silêncio mortal. Enviei do cartão telefônico anônimo. Eu não queria acabar com vocês. Sr. Shaw, sua esposa e eu estamos realmente apaixonados. Seja magnânimo e divorcie-se dela logo. Entregue-a para mim. Caso contrário, se a notícia de que você foi traído se espalhar, você vai perder a cara. Adrian não respondeu mais. Joguei nervosamente a camisola de renda rasgada no lixo. Fiz o check-out do hotel e voltei para a mansão. As empregadas domésticas estavam limpando. Tudo estava perfeitamente normal. Tão silencioso como se nada tivesse acontecido. Ao amanhecer, quando o céu estava ficando branco, ouvi vagamente o rugido de um motor e o som agudo de pneus, freando do lado de fora da janela. Quando percebi e abri os olhos em pânico, a porta do quarto foi batida ao mesmo tempo. Aria, abra a porta! Aquela voz era fria, o tom controlado à força para ser firme, revelando apenas vagamente uma pitada de ansiedade e inquietação. Eu estava completamente acordada agora, como se água fria tivesse sido jogada sobre mim. Era Adrian. Entrei em pânico. Como ele poderia estar de volta? Para ele, eu era apenas uma ferramenta de substituição insignificante. As batidas soaram novamente. Ainda 3 batidas, extremamente contidas. Ele falou um pouco mais rápido. Aria, quero ver você. Sentei tentando não entrar em pânico, não me entregar. Respirei fundo e disse, sonolenta, mas fingindo estar calma. Sr. Shaw, eu preciso usar o banheiro e tomar um banho. Por favor, espere um momento. Corri rapidamente para o banheiro. Liguei o chuveiro e então olhei para as marcas de chupões no meu pescoço. Essas eram marcas que eu mesma fiz ontem, apertando com uma tampinha de garrafa. Para dar realismo, fui grosseira. E agora elas estavam tão evidentes que nem a base conseguia cobrir. Mas também não pude deixar de cobri-los. Porque a primeira reação de alguém que está traindo definitivamente seria mentir e encobrir. Adrian era astuto. Eu tinha que desempenhar meu papel minuciosamente. Molhei meu cabelo para parecer que tinha acabado de tomar banho e depois troquei de roupa para um vestido preto de gola alta que cobria tudo, inclusive meus braços. Cobri cuidadosamente a marca do beijo meio visível no decote com um curativo. Olhei no espelho, praticando uma expressão de culpa mal escondida sob uma calma forçada. Nojenta o suficiente, certo?
Adrian certamente ficaria enojado e imediatamente me proporia o divórcio, dizendo para eu sumir. Eu abri a porta. Adrian estava sentado no sofá, com as sobrancelhas franzidas e os olhos fechados, como se estivesse descansando. Seu rosto estava um pouco pálido, com uma leve barba por fazer no queixo. Ele havia esquecido de usar seu relógio, e as abotoaduras que combinavam com seu terno estavam faltando. Uma mão segurava firmemente o telefone. A outra estava pendurada no braço do sofá, com 4 feridas profundas nos nós dos dedos, como se ele tivesse batido em algo duro, mais de uma vez. Mas ele não pareceu se importar, nem mesmo se preocupando em colocar um band-aid. Sr. Shaw, por que você voltou? Adrian abriu os olhos e olhou para mim. Suas pupilas escuras e profundas. Ele se levantou do sofá. O homem que estava tão ansioso agora, de repente, se moveu muito lentamente enquanto caminhava em minha direção. Instintivamente dei um passo para trás, mas Adrian agarrou meu braço e me puxou de volta. Ele baixou os olhos para olhar meu pescoço, suas pupilas se contraindo. Forcei um sorriso e disse: aconteceu alguma coisa? Ele não respondeu. Apenas usou seus dedos frios, 2 dedos juntos, pairando lentamente sobre o band-aid, como se fosse arrancá-lo rudemente no segundo seguinte, junto com todas as minhas mentiras. E então, com raiva e humilhação, rasgar nosso falso contrato de casamento. Meu corpo começou a tremer, fechei meus olhos esperando ser exposta. Mas seus dedos indicador e médio tocaram levemente o curativo. Adrian perguntou calmamente: como você conseguiu isso? Eu evitei deliberadamente seu olhar. Fui acidentalmente arranhada por uma página de livro ontem. Página do livro? Adrian piscou muito lentamente. O que você estava fazendo ontem à noite? As pontas dos dedos dele exploraram minha gola. Só um pouco mais de força e ele pôde ver as marcas de beijo escondidas sob o tecido. Engoli em seco. Saí para um tratamento capilar ontem à noite. A respiração de Adrian ficou pesada. Ele olhou para mim sem expressão. Por um momento tive a ilusão de que ele me devoraria inteira. Seus dedos apertaram minha gola. Eu tropecei junto com aquela força, quase caindo em seus braços. Rapidamente estendi meus braços para bloquear seu peito. Sua palma envolveu minha parte inferior das costas, como um arco de ferro, apertando pouco a pouco. Aquela raiva contida parecia estar se expressando dessa maneira. Eu não conseguia igualar sua força. Meus braços resistentes começaram a amolecer. Adrian se aproximou de mim centímetro por centímetro. Sr. Shaw, não, eu disse tremendo. Embora não soubesse o que ele pretendia fazer, mas meu instinto me dizia que seria perigoso. Minha mente ficou em branco. Minha voz tremeu. Implorei incoerentemente. Depois de 3 ou 4 segundos. Na verdade, ele lentamente retirou os dedos. Cerrou-os em punho. Seu rosto ficou cinza como ferro e seus lábios fortemente franzidos. Percebi o que eu estava dizendo. Estou com medo. Não me toque, por favor. Vou designar 2 guarda-costas pessoais para você. Eles o seguirão quando sair de agora em diante para garantir sua segurança, anunciou Adrian, categoricamente. Então ele se virou e saiu sem hesitar. Quando ouvi o som familiar do motor lá fora, finalmente recobrei a razão. Ele não está perseguindo isso? Como isso pode ser? Eu estava sendo monitorada muito rigorosamente, quase sem chance de pegar o telefone para fazer contato. Adrian, que deveria estar no exterior, de alguma forma terminou sua viagem de negócios em apenas 5 dias, desta vez, e voltou correndo. Depois que ele voltou, a vigilância sobre mim diminuiu um pouco e, finalmente, tive a chance de pegar o telefone novamente. Enviei uma mensagem usando aquele cartão telefônico anônimo. Cara, você não aguenta como um homem. Mesmo que ela tenha traído, por que não se divorciar? Por que trancar sua esposa? Adrian respondeu rapidamente. Ela não me traiu. Eu confio nela. Arya não é o tipo de pessoa que faria esse tipo de coisa. Fiquei olhando para essa mensagem de texto atordoada. O que ele quer dizer? Embora eu realmente não tivesse coragem de encontrar um homem para trair, foi por isso que recorri a esse plano. Mas como Adrian poderia entender tão bem que tipo de pessoa eu sou? Ele sempre foi tão frio comigo? Continuei, ignorando todo o resto, colocando mais lenha na fogueira. Sr. Shaw, o senhor não conhece sua esposa melhor do que eu. Ela tem 3 pintas, nas costelas, perto do umbigo e... toda vez que eu as traço com o dedo, conectando os pontos, ela treme incontrolavelmente devido ao estímulo. Mas você é o marido dela, casado há 3 anos. Você deve saber disso há muito tempo, certo? Bang! Assim que eu enviei, de repente um enorme estrondo veio do andar de cima. O som veio do escritório de Adrian. Eu tremi, nervosamente me apressando para esconder o telefone reserva. O som de colisão soou mais algumas vezes. Então, ouvi Adrian descendo as escadas. Ele instruiu cansado a governanta. Encontre alguém para limpar. O computador precisa ser substituído. Passos se aproximaram. Fiquei tão assustada que tremia, sentindo vagamente que seria a próxima coisa que ele destruiria. Eu escapei para os cobertores, fingindo estar dormindo. A fechadura da minha porta quebrou misteriosamente desde que ele voltou. Adrian girou a maçaneta delicadamente. Vendo que o quarto estava escuro, ele não disse nada. No silêncio mortal, sua respiração pesada e irregular e batimentos cardíacos irregulares eram extremamente óbvios. Tanto que me perguntei se Adrian poderia ouvir meu próprio coração acelerado. Ele chegou cada vez mais perto. Mantive meus olhos bem fechados. Adrian não me sacudiu para me acordar. Não agarrou meu pescoço furiosamente, exigindo uma explicação. Ele ficou ao lado da minha cama. Mesmo sem abrir os olhos, ainda conseguia sentir um olhar penetrante e ardente, fixado profundamente em meu abdômen inferior, como se estivesse hesitando em verificar. Não trema. Continue respirando com firmeza. Continue agindo. Eu disse a mim mesma. De repente, senti o colchão afundar. Adrian deitou-se lentamente ao meu lado. Aquele olhar gelado, mas ardente, ainda focado em mim. Cerrei os dentes. Não há ganho sem dor. Eu dei mais combustível a ele, como se estivesse perdida em um doce sonho. Murmurei e me virei para ele, aninhando minha cabeça em seu abraço. Adrian parou por um momento. Aquele olhar feroz e ardente de repente suavizou.
Querido, murmurei. Adrian ficou rígido por um instante. Eu persistentemente envolvi meus braços em volta dele, usando a voz mais doce que consegui reunir. Querido, me abrace. Pensei que ele ficaria bravo e até me acordaria com um tapa. Como eu nunca o tinha chamado de querido antes, ele sabia que eu estava falando para outra pessoa. Ele olhou fixamente para mim, agarrando meus braços com força, tremendo de raiva. Mas no momento seguinte, ouvindo meu gemido abafado, ele se forçou a afrouxar o aperto. Então ele acariciou minha cabeça, deixando-me abraçá-lo mais forte. Ele disse suavemente: o querido está te abraçando. Congelei. Esse tipo de reação estranhamente calma era completamente insana. Adrian era uma pessoa excepcionalmente inteligente. Ele deveria ter entendido que eu estava o traindo, desde a primeira mensagem que recebeu. Para evitar um escândalo, ele deveria ter redigido rapidamente os papéis do divórcio e me forçado a ir embora sem nada. Mas em vez disso, ele negou repetidamente, freneticamente, obsessivamente insistindo que eu não tinha dormido com outra pessoa. Mesmo agora, ele estava quase se auto-hipnotizando, roubando os apelidos destinados a outra pessoa. O que diabos ele estava fazendo? Adrian pensou que eu tinha caído em um sono mais profundo. Ele silenciosamente levantou o cobertor, seu dedo descansando em minhas costelas, então deslizando levemente para baixo na direção daquela pinta. Um toque leve, a ponta do dedo fria. Tão rápido que nem tive tempo de reagir antes de me encolher de repente, tremendo incontrolavelmente. Esse texto foi algo que eu inventei. Eu nem sabia que ser tocada nas pintas causaria uma sensação tão eletrizante de estimulação. Eu tremia pateticamente, incapaz de continuar com a atuação, querendo imediatamente me virar e me esconder. Adrian parou seu movimento de carícia e me envolveu completamente em seus braços, me forçando a encará-lo peito a peito. Forte, seguro, como corações entrelaçados. Tão apertados que eu podia sentir as batidas do seu coração por baixo da caixa torácica, contra o meu peito. Caótico, frenético, poderoso. Ele sussurrou suavemente: você é minha, e eu sou seu. Ele realmente ficou louco. Ele havia abandonado completamente toda a lógica racional e fria, e a ponderação de prós e contras, tornando-se uma fera selvagem. Selvagem, direto, possessivo sem concessões. Como se eu tivesse sido carregada para seu covil e só pudesse pertencer a ele. Adrian me objetificou. Objetificou a si mesmo. Não éramos humanos com cascas frágeis e almas sensíveis, mas duas fechaduras de ferro sem vida, com um clique travados juntos. Ele poderia teimosamente acreditar: eu sou dele, ele é meu. Ele realmente ficou louco. Abri meus olhos na escuridão, olhando para o rosto adormecido de Adrian com emoções complexas, entre seu peito e braços em chamas, até que minhas pálpebras pesaram e eu caí em um sonho. No sonho, 3 anos atrás, chorei e implorei a Adrian para me deixar ir. Ele olhou para mim friamente, até que gritei: não te devo nada, não tens razão para me prender. Só então ele deu um passo para trás, em silêncio por 1 minuto inteiro, antes de olhar para cima. Você me deve uma. Sua irmã fugiu e arruinou o noivado, então você tem que me pagar pelo resto da vida. Eu não vou deixar você ir. Naquele momento, eu desabei no chão, tocando o rosto tão parecido com o da minha irmã, finalmente entendendo que ele nunca me deixaria ir, porque ele me via como uma substituta para minha irmã. 3 anos se passaram assim, amargos e insuportáveis. Quando abri meus olhos, Adrian já tinha ido embora. A cama ao meu lado estava arrumada e limpa, como se ninguém nunca tivesse estado lá. Recebi a resposta de Adrian: você tem outras fotos ou vídeos dela? Eu respondi: cara, eu posso ser um mulherengo, mas não sou um pervertido. Eu não tiro fotos nuas de mulheres. Foi assim que você a enganou com sua lábia? Ela é inocente, sua besta. Fiquei perplexa com o insulto. Estamos realmente apaixonados. E como sou jovem, tenho 23 anos e estou quase terminando meu mestrado. Adrian, deixe-a. Só me diga quanto dinheiro você quer. Fiquei furiosa. Eu te disse, cara, estamos realmente apaixonados. Por que você não a deixa? E eu digo o meu preço. Que tal? Adrian, você não merece o amor dela. Não gostei de ouvir isso. Mesmo sendo mulher, sou excelente, muito obrigada. Fui ainda mais longe, lutando contra a vontade de revirar os olhos, enquanto salvava uma foto de abdômen e outra de uma parte diferente, do corpo de um homem aleatório na internet, e enviava todas para Adrian. Sou muito bem dotado, não se preocupe, sua esposa está bem cuidada. Desta vez, não ouvi o som de coisas sendo quebradas. Depois de um segundo, Adrian, sentado na sala de estar, de repente soltou uma risada fria, zombeteira e desdenhosa. Hahaha. Não é grande o suficiente? Embora eu nunca tenha visto o de outra pessoa pessoalmente, o da foto deve ser bem grande, certo? Do que ele está rindo? Adrian enviou rapidamente uma nova mensagem. Olhei para ele e senti meus cabelos ficarem em pé. Você ou alguém que você contratou foi a Barcelona no dia 27 do mês passado e comprou um cartão telefônico lá, certo? Adrian, você realmente achou que eu não conseguiria descobrir quem você é, só porque você usou um cartão telefônico anônimo? Adrian, vou verificar um por um, tão meticulosamente como se estivesse arrancando sua pele. É melhor torcer para que você tenha ido a Barcelona. Caso contrário, se alguém comprasse e devolvesse pelo correio, haveria um endereço. Adrian, é melhor você dormir com os olhos abertos, mano. A última palavra foi pura e extrema zombaria. Recusei-me a recuar. É claro que tenho que dormir com os olhos abertos, para poder olhar mais para sua esposa. Ouvi o som de algo quebrando no escritório. Adrian quebrou outra xícara. Adrian, ela está só brincando com você. Cerrei os dentes. É mesmo? Por que você não olha as mudanças recentes da sua esposa? Desliguei o telefone, acalmando-me instantaneamente. Mudanças. Que mudanças uma pessoa teria depois de encontrar um amante? Comecei a malhar. Todas as manhãs, bem cedo, eu fazia 40 minutos de exercícios anaeróbicos e mais 15 minutos de exercícios aeróbicos na academia. Nem 2 dias depois, a governanta disse relutantemente que a academia estava quebrada.
Eu disse que está tudo bem. Qualquer equipamento que for bom, eu usarei. Ele disse que todas estavam quebradas. Até a fechadura da porta do ginásio estava quebrada e não podia ser aberta. Frustrada, comecei a estender um tapete de yoga para fazer exercícios na sala de estar. Por algum motivo, Adrian estava trabalhando em casa recentemente e, claro, ele estava sentado firmemente na sala de estar. Ele olhou fixamente para o computador e perguntou de repente: "Por que você começou a se exercitar recentemente?" Era como se ele estivesse me dando a oportunidade perfeita. Virei a cabeça e disse: "Não sou magra o suficiente." O blogueiro fitness da TV se curvou, tocando os dedos dos pés e começando a se alongar. A garganta de Adrian se moveu, sua voz um pouco rouca. "Você é magra o suficiente." Eu disse sem fôlego: "Eu quero fazer exercícios. Ter abdômen é mais bonito." Adrian perguntou muito rapidamente: "Quem disse isso?" Fiquei atordoada por um momento, por algum motivo. De repente hesitei se deveria arrancar a janela fina como papel naquele momento. Era isso que eu mais esperava conseguir. Mas eu instintivamente queria desesperadamente esconder isso. Como se eu realmente tivesse trapaceado. Eu inventei desculpas pra mim mesma. Provavelmente porque a atmosfera naquele momento era muito boa. Muito diferente da nossa. Adrian e eu sempre fomos apressados, sempre distantes. Ele estava ocupado com o trabalho. Eu estava ocupada suportando o trabalho dele. Nunca tínhamos estado assim antes. Sentados juntos, cada um fazendo a sua parte. Mas ainda assim capazes de trocar algumas palavras de vez em quando. Como um verdadeiro casal. Enquanto eu estava confusa sobre meu estado de espírito, Adrian muito levianamente e rapidamente desistiu de perguntar. "Não se preocupe. Não é nada." Na verdade, ele deixou passar tão facilmente a oportunidade de investigar a verdade. Naquele momento, tive uma sensação estranha. Parecíamos nos entender tacitamente, mantendo cuidadosamente aquele frágil e delicado fio vermelho em nossos pulsos. Mas depois de alguns minutos, quando fui ao quarto para trocar de roupa, vi uma nova mensagem de Adrian. Adrian, que estava sentado calmamente no sofá, em algum momento durante uma das minhas voltas, bateu com força e enviou para aquela pessoa anônima: "Besta, eu quero você morto." A TV também quebrou. Todos os outros programas podiam ser assistidos, só os vídeos de exercícios não. A governanta me informou relutantemente. Todas as manhãs, às 8 horas, a casa inteira tinha que ser aspirada. Então eu não conseguia fazer exercícios na sala de estar. Respirei fundo. Comecei a aprender a cozinhar. A governanta perguntou curiosamente. Eu sorri e disse: "Ver alguém comer algo que você fez com suas próprias mãos é muito gratificante." Adrian ficou parado no pé da escada com uma expressão fria, sua cabeça virando lentamente para seguir meus movimentos entre a ilha e a cozinha. Eu mesma comi os biscoitos queimados. Dei 2 bem assados para a curiosa governanta. O resto, coloquei num saco de papel e amarrei com uma fita. Assar a mão deveria ser o suficiente para provar que tenho alguém lá fora. E que o levo muito a sério, certo? Voltei para o quarto para me vestir. Adrian tem uma reunião de grupo para comparecer por um tempo. Adrian estava encostado na ilha, olhando inexpressivamente para a assadeira vazia. Ele olhou para mim. Ele estava prestes a explodir? Iria anunciar o divórcio? Meu coração estava praticamente na garganta. Mas ele apenas levantou uma sobrancelha levemente, revelando até mesmo um sorriso frio, malicioso e malandro. "Tudo bem, vá em frente." Então ele foi embora. Caminhei até lá e fiquei atordoada. Aquele saco de biscoitos que eu tinha colocado na mesa tinha sumido. Até os queimados que eu não tinha terminado de comer também sumiram. Adrian, eu poderia ter dado um pouco para meu orientador e meus colegas comerem. Mas ele jogou tudo fora. Fiquei tão brava que me senti fraca. Pelas costas dele, mandei uma mensagem furiosa. "Sua esposa disse que você anda perdendo a paciência em casa ultimamente. Ela está com muito medo. Ela chora por mim todas as noites, sentindo minha falta." "Sr. Shaw, por que o senhor ainda não se divorciou? Qual o sentido de se apegar assim? Ganhar ou perder é tão importante? Ela não te deve nada. Seu casamento foi apenas uma transação comercial sem amor. Você já conseguiu o que queria. Por que não a deixa ir?" Adrian. Ela chorou? Fiquei olhando fixamente para essas mensagens de texto sem saber como responder. "É esse o ponto? O ponto é o divórcio, certo?" Adrian enviou uma segunda mensagem. "Você também mora no distrito de Ningan?" Suor frio começou a brotar na minha testa. Como ele descobriu isso? Mas antes que eu pudesse negar, Adrian disse: "Estou perto de te encontrar. Seu animal desprezível que não passa de um cachorro vadio." Desliguei o telefone às pressas. Suor frio escorria. Meu tempo estava se esgotando. Eu tive que arriscar, não podia mais continuar investigando desse jeito. Eu tremia enquanto segurava o acordo de divórcio que eu mesma havia redigido, colocando em minha bolsa. Então coloquei a saia mais curta e saltos altos. Me maquiei, borrifei perfume e abri a porta. "Vou sair um pouco." Adrian olhou para mim em silêncio. Parecia ser a primeira vez em dias que nos olhávamos com tanta atenção e por tanto tempo. As luzes da sala de estar projetavam sombras em suas maçãs do rosto. Ele parecia ter perdido peso, com os olhos vermelhos. Toda a sua pessoa parecia como se ele tivesse colocado sua vida em uma vela e a segurado sobre uma chama. Enérgico e alerta, mas pálido e friamente belo. Há quanto tempo ele estava sentado na sala de estar? "Aonde você vai?" Ele perguntou categoricamente. "Casa de um amigo." "Qual amigo?" O olhar de Adrian permaneceu na minha saia curta demais, sua expressão ficando mais sombria. "Você não os conhece." Ele sorriu, rindo silenciosamente até os cantos dos olhos enrugarem. Então balançou a cabeça. "Diga-me, e eu saberei." "Sr. Shaw, nosso casamento é apenas uma transação. Quando nos casamos, o senhor prometeu que não interferiríamos na vida privada um do outro." Ele se levantou lentamente. Seu corpo de 1,88 m, ombros largos e cintura fina. Um cabide natural para roupas. Só então percebi que ele não estava usando terno hoje, mas um suéter preto extremamente ajustado. O tecido grudava nele, esticado firmemente sobre seu peito. Ele olhou para mim.
removendo lentamente os óculos que bloqueavam a luz azul da ponta do nariz e jogando-os no sofá. Continuado. O tecido grudava nele, esticado firmemente sobre seu peito. Ele olhou para mim, removendo lentamente os óculos que bloqueavam a luz azul da ponta do nariz e jogando-os no sofá. Continue, Arya. Deixe-me contar quantas palavras dolorosas você ainda tem para me dizer. Tremi ao recuar, mas continuei teimosamente. Além disso, não te devo nada. Minha irmã voltou para o interior. Se ela soubesse como você está me tratando, gostaria ainda menos de você. Esta frase pareceu surtir efeito. Adrian franziu a testa levemente e rapidamente. O quê? Engoli em seco. Estou indo embora agora. Não estou apenas indo embora, estou me divorciando de você. Joguei fora o acordo de divórcio e corri rapidamente em direção à porta, sem me importar com mais nada. Essas palavras foram finalmente ditas em voz alta, acabando com todos os meus dias de trepidação. Senti imediatamente uma sensação de alívio e euforia, como se finalmente tivesse entrado na montanha russa que tanto desejava, depois de esperar em uma longa fila. Depois do alívio veio o nervosismo confuso e o medo. Corri em direção à porta, agarrando a maçaneta com as duas mãos como se estivesse escapando, para salvar minha vida. No momento em que a abri pela metade, bang! A porta foi fechada com força pelo punho de Adrian. Ele pressionou minhas mãos com força. Você ousa? Adrian olhou para mim. Sua expressão não era nada feroz, até um pouco calma. Mas seus olhos eram extremamente profundos. Sua respiração incontrolável estava se tornando muito agitada. Cerrei os dentes. Sr. Shaw, tem alguém lá fora! Acorde! Ele cerrou o maxilar. Quase pude ver as veias pulsando em suas têmporas. Ele pareceu prestes a desmaiar com minhas palavras. Seus joelhos presos em volta das minhas pernas. Joelho contra a porta, tão bravo que mal conseguia ficar de pé. Mas sua mão ainda segurava firmemente a minha mão que queria abrir a porta. Todo o seu corpo envolveu o meu como uma cobra. Aqueles lábios frios e insensíveis não conseguiam dizer nenhuma palavra suja, nem nenhuma palavra doce de súplica. Ele só conseguiu cerrar os dentes e repetir. Você ousa? Senti minhas costas contra seu peito queimando a ponto de doer. Aquela dor como uma corrente elétrica, seguindo meus ossos e fluxo sanguíneo, por todo o caminho. Minha mente ficou em branco. Eu não conseguia nem controlar meu próprio suspiro, muito menos minha racionalidade. Eu tremi, rangendo os dentes para falar. Eu queria dizer algumas palavras duras para forçá-lo, mas minha voz me traiu antes que eu pudesse, ficando suave, quase engasgando quando eu instintivamente disse, você nem me ama. Eu ofeguei, dizendo baixinho, Adrian, por favor, vamos nos divorciar. Se você não me ama, outra pessoa vai me amar. A respiração de Adrian parou por um instante, e todo o seu corpo se enrijeceu. Ele cerrou o maxilar com força, parecendo prestes a dizer algo, mas ainda incapaz de abrir a boca. Seu corpo, que estava mole de pânico, gradualmente recuperou suas forças, sua palma apoiada contra a porta enquanto ele se levantava. Eu estava prestes a alcançar a maçaneta novamente quando ele de repente me pegou. O que você está fazendo? Eu me debati em pânico. Adrian suportou sem expressão meus chutes. Beijos fortes e deliberadamente pisou naquele acordo de divórcio enquanto caminhava. Divórcio? Só se eu estiver morto. Gritei com raiva. Que direito você tem de me tratar assim? Por que está sendo tão irracional? Adrian me carregou até a cama. Ele disse. Porque somos casados e só podemos ficar presos um ao outro para o resto da vida. Eu o provoquei deliberadamente. Eu gosto dele. Eu dormi com ele. A última camada de pretensão foi arrancada, mas não houve nenhuma reação devastadora como imaginado. Ele calmamente tirou suas próprias roupas. Seus lábios, mordidos de vermelho por mim, contrastavam com seu rosto branco e frio, exuberante e belo. As linhas musculares de todo o seu corpo eram perfeitas a ponto de serem requintadas, ainda mais bonitas do que a foto que eu havia enviado. Ele abaixou a cabeça, olhando para mim. E daí? Fiquei atordoada. O quê? Adrian disse sem expressão. Você ainda é jovem. É normal ficar curiosa e querer brincar com essas coisas. Meu olhar caiu incontrolavelmente em um certo lugar. De repente entendi por que Adrian apenas deu uma risada fria quando viu aquelas duas fotos provocativas. Ele realmente tinha o direito de ser desdenhoso. Era enorme. Adrian agarrou meu pulso delicadamente, abaixando a cabeça. Senti o cheiro de seus feromônios, sem todas essas camadas de trajes complexos e austeros como barreiras, sem seu trabalho sem fim e palavras frias. Pela primeira vez, percebi um fato óbvio. Adrian era um homem. Um homem cheio de masculinidade invasiva. Você... Eu até senti minha língua ficar macia, incapaz de dizer qualquer palavra de refutação. Todos os meus sentidos estavam focados no homem na minha frente naquele momento. Ele olhou para mim calmamente. Arya, você só estava com fome. Fugir de casa para comer besteira é comportamento infantil. Ele tocou minha testa, gentilmente de forma dominadora, fazendo-me inclinar a cabeça para trás. Outro beijo longo. Eu estava quase sufocando, mesmo quase esquecendo meu propósito original. A mão de Adrian envolveu meu pescoço, sem muita força, causando-me uma leve falta de ar. Ele me olhou com atenção e disse em voz baixa, mas querer me deixar para o lixo? Não está certo. Você cometeu um erro e precisa ser punida. Meu corpo inteiro tremia levemente, minha fala gaguejava, como se estivesse hipnotizada por um íncubo, só conseguindo responder junto com suas palavras. Como você vai me punir? Essas 3 pintas foram rastreadas novamente. Eu tremi, implorando por misericórdia. Adrian observou em silêncio, esperando até que meu segundo apelo não fosse atendido, e as lágrimas brotassem em meus olhos. Ele suspirou, como se perdoasse todos os meus erros, beijando-me enquanto se movia para penetrar mais profundamente. Ding-dong. A campainha tocou. Adrian fingiu não ouvir, querendo continuar. Não muito tempo depois, houve uma batida na porta do quarto. Arya, é a Natalie. Sr. Shaw, o senhor também está aí? Ouvi a voz preocupada e urgente da minha irmã. Adrian agarrou os lençóis com força, respirando fundo, sua expressão se tornando terrivelmente feia. Ele fechou os olhos, lutando para se acalmar.
Seria porque ele estava animado para ver sua paixão amada? Eu ri amargamente para mim mesma sem saber porquê. Mas o coração que havia morrido masoquisticamente 3 anos atrás doeu novamente. Talvez tenha sido porque o comportamento possessivo de Adrian recentemente me deu algumas ilusões infundadas. Arya! Natalie bateu na porta com força mais algumas vezes. Não vendo resposta, começou a girar a maçaneta. Meu coração deu um pulo. A fechadura da porta do meu quarto estava quebrada há muito tempo. Não abra a porta! Espere na sala, já estamos chegando, disse Adrian, me cobrindo com o cobertor. Tudo bem. Sentei-me ao lado de Natalie, totalmente vestida. Havia uma estranha sensação de culpa. Adrian sentou-se sozinho na cadeira lateral, seus dedos batendo irritadamente no braço da cadeira, respirando fundo a cada poucos segundos para se acalmar. Natalie, por que você voltou? Perguntei. Minha irmã tossiu, parecendo ter dificuldade para dizer essas palavras. Ela começou hesitante. Na verdade, eu nunca fiz aquela viagem de 3º aniversário de casamento. Eu estava viajando sozinha para clarear a mente. Fiquei atordoada. Natalie gaguejou. Sra. Jal, se você tem algo a dizer, diga, disse Adrian, cerrando o punho. Minha irmã hesitou. Arya, eu realmente me divorciei. Olhei para ela, entendendo instantaneamente o propósito de sua vinda. Natalie colocou o acordo de divórcio sujo e desgastado na mesa. Eu estava um pouco insegura. Mas ao ver esse acordo, senti que deveria dizer algo. Ela olhou para Adrian. Sr. Shaw, quando eu fugi naquela época, eu o prejudiquei. Posso me casar com você agora, como compensação. Por favor, deixe minha irmã ir. Meu coração deu um pulo. Isso deve ser uma ótima notícia. Adrian, que se recusou a se divorciar de mim, não importa o que acontecesse. Naturalmente desistiria de uma substituta quando confrontado com a realidade. Mas por que me sinto tão... Olhei para eles, Adrian e Natalie olhando silenciosamente um para o outro. Eu deveria estar feliz, certo? Abaixei a cabeça, escondendo todas as minhas expressões. Após um longo silêncio, Adrian falou. O quê? Natalie, por favor, divorcie-se da minha irmã. Adrian, não quero. Olhei para cima, incrédula. Ele disse sem expressão. Tendo as 2 irmãs se casando comigo, se a notícia se espalhasse, eu seria motivo de chacota. Natalie, eu já adquiri a cidadania estrangeira e meu nome atual ainda é o sobrenome do meu ex-marido. Então não se preocupe. Enquanto eu não aparecer, ninguém vai me associar à minha irmã. Natalie empurrou delicadamente o acordo de divórcio. Sr. Shaw, por favor, assine. Eu pagarei o que lhe devo. Não atormente mais minha irmã. Adrian. Tormento? Ele riu com raiva, inclinando-se para a frente, parecendo ter sido pressionado demais recentemente, o que lhe dava uma sensação de loucura imprudente. Ele encarou Natalie com olhos frios. Como eu a atormentei? Por que você não pergunta à sua querida irmã quem realmente está atormentando quem? Ele cerrou o maxilar, as bochechas inchando, completamente perplexo. Por quê? Porque todo mundo continua tentando nos divorciar. Sim, eu a forcei a se casar comigo. Eu trouxe esse pecado sobre mim. Aceitarei como ela me tratar. Mas você, quem é você para... Ele apertou os lábios com força, parecendo lembrar que ela era minha irmã, usando seu último resquício de racionalidade para conter palavras ainda mais duras. Natalie ficou atordoada. Eu também fiquei atordoada. Adrian de repente pareceu perceber que havia deixado algo escapar. Seus olhos brilharam por um momento de estagnação antes de rapidamente esconder. Mas o que ele quis dizer quando disse que eu fui forçada a me casar com ele? 3 anos atrás, o casamento entre as famílias Zhao e Shaw era claramente um casamento arranjado. Meu pai viu potencial no astro em ascensão dos negócios Adrian Shaw, apesar de sua origem humilde, e queria casar minha irmã com ele. Mas minha irmã, inesperadamente, fugiu com um violinista estrangeiro loiro de olhos azuis, que ela conheceu por acaso. Eu ainda estava na escola na época, forçada a me casar com Adrian na idade mínima legal de 20 anos. O que ele quer dizer com casamento forçado? Natalie murmurou. Então Ian era alguém que você arranjou. Não é de se admirar que eu continuasse encontrando ele em todos os lugares. Eu achava que era o destino. Adrian se levantou abruptamente, sua expressão tensa. Chega, pare de falar. Natalie também se levantou, com os olhos brilhando. Então você nunca gostou de mim. Escolheu deliberadamente alguém do meu tipo ideal para se aproximar de mim. Eu não te devo nada, a família Zhao não te deve nada. Cale a boca. A voz de Adrian tremeu, estranhamente perturbada e fraca, incapaz de cobrir a voz calma e implacável de Natalie. E minha irmã certamente não lhe deve nada. O peito de Adrian arfava violentamente, tão fraco como se tivesse levado um soco, como um caracol despojado de sua concha, exposto ao sol escaldante, pálido a ponto de sufocar. É isso mesmo, minha irmã não lhe deve nada. O contrato comercial acertado no casamento arranjado também foi cumprido. Se ela quer ir embora, que direito você tem de forçá-la a ficar? Natalie continuou a acusar. Ela realmente deixou o empresário, normalmente dominante, sem palavras. Adrian tremeu, cerrando os punhos. Eu simplesmente não vou permitir isso. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele olhava para Natalie, sem ousar me olhar nem por um segundo. Eu simplesmente não vou permitir. Ele tinha acabado de dizer que eu estava agindo como uma criança. Mas agora ele estava se comportando de forma mais infantil e irracional do que qualquer outra pessoa. Minha irmã ficou protetora na minha frente como um touro bravo, como se estivesse pronta para atacá-lo com os chifres. Você acha mesmo que só porque é rico, todo mundo tem que girar em torno de você? Minha irmã é uma pessoa viva, não uma ferramenta para você controlar. Adrian Shaw, faça seus jogos mentais e esquemas na sua empresa o quanto quiser. Mas que direito você tem de intimidar uma estudante universitária? Ele abriu a boca, pálido. Eu queria dizer que ele não me intimidou. Ele simplesmente nunca olhou para mim. Nunca me tocou. Nunca me amou. Me deixando muito triste. Natalie ficava cada vez mais irritada, enquanto falava. Olha a vida que ela está levando. A porta do quarto está quebrada há tanto tempo.
E você, com sua casa grande e fortuna, nem sabe como consertá-la para ela. Você até pisou no acordo de divórcio que ela escreveu. Você já a tratou como sua esposa? Já foi bom para ela? A Arya é tão lamentável que ela até teve que me pedir para comprar um cartão telefônico para ela. Num instante, suor frio brotou em minhas costas, arrepiando todos os pelos. Minha mente ficou em branco, exceto por 2 palavras. Me lasquei. A expressão antes frágil de Adrian congelou instantaneamente. Suas pupilas se contraíram enquanto ele olhava acima. O que você disse? Agarrei freneticamente o braço de Natalie. Por favor, por favor, por favor, por favor, não diga mais nada, irmã. Natalie olhou para mim confusa. Depois me encarou como se eu fosse uma criança covarde. O quê? O Sr. Shaw está fingindo se importar agora? Minha irmãzinha é tão jovem. Todos de fora dizem que ela se casou com um rico para ser uma esposa rica. Mas quando fui a Barcelona e perguntei o que ela queria, ela só pediu um cartão telefônico. Tão lamentável. Como se tivesse medo de pedir demais. Não é bem assim. Meu corpo inteiro tremia, com muito medo de olhar para o rosto de Adrian. O silêncio na sala durou tanto tempo que se tornou torturante. Natalie finalmente percebeu que algo estava errado. O que foi? O que houve com o cartão telefônico? Adrian realmente riu, uma risada muito curta. Nada. Sua voz ficou cada vez mais baixa. Senti um olhar ardente fixo em mim, como se estivesse tentando me atravessar, me fazendo coçar por todo o corpo. Ele disse muito suavemente: "É tudo culpa minha, Natalie. Me desculpe." De repente, toda a irritação desapareceu. Ele até começou a chamar Natalie pelo nome educadamente, até abaixando a cabeça para se desculpar. Não. Não haja assim. É muito falso." Natalie também ficou surpresa. Adrian: a culpa é toda minha. Mas Natalie, minha esposa e eu precisamos conversar sobre algumas coisas. Dê-nos um tempo. Ele meio que persuadiu, meio que empurrou Natalie para fora. No momento em que a porta se fechou, eu senti como se estivesse enfrentando a minha morte. O clique da fechadura soou como um tiro de largada. Não me importei com mais nada. Corri escada acima, querendo me esconder no quarto dele. Juro. No começo, eu só pensava que o quarto dele podia ser trancado por dentro. Não tive tempo de pensar no fato de que também tinha uma cama no quarto dele. Mas Adrian foi mais rápido. Antes que eu pudesse fechar a porta, ele estendeu a mão para bloqueá-la, olhando para mim. Fechou a porta. Trancou-a e com uma mão, tirou o suéter que estava usando há pouco tempo. Passo a passo, ele me levou até a beira da cama. Estava à beira das lágrimas. Eu estava errada. Adrian, tarde demais. Eu implorei. Não vou me divorciar mais de você. Depois daquela cena anterior, qualquer pessoa com cérebro deveria entender que ele não me tratou como uma substituta. Ele pode até gostar um pouco de mim. Pensei, talvez eu pudesse observar um pouco mais antes de decidir se me divorciaria ou não. Adrian assentiu. Nem pense nisso. Ele me empurrou para a cama, seus olhos fixos em mim, beijando meu pescoço como um pequeno animal em busca de vingança. Marcas de beijo, hein? E me chamando de cara, dizendo para deixar sua esposa ir até você, hein? Você tem coragem, cara? Ele me beijou. O ciúme que ele havia contido por tanto tempo finalmente explodiu. Tão intenso que até se transformou em mágoa. No entanto, ele sempre foi inexpressivo. Tão acostumado a se controlar que, mesmo quando as emoções vinham à tona, ele habitualmente as reprimia com força. Até que me beijou por um longo tempo, parecendo extrair força suficiente do meu corpo. Só então o ouvi dizer suavemente: "Eu não desamo você." Eu só estava com medo de que se eu dissesse isso em voz alta, sua resposta seria que você não me ama. Mas eu te amo, Arya. Cada célula do meu corpo grita por você. Por favor, não me deixe. Adrian me abraçou forte. Hesitei por um longo tempo antes de cuidadosamente estender a mão para abraçá-lo de volta. Depois de um longo tempo, ele perguntou baixinho: "Arya, você pode repetir? Aquele querido me abrace?" Eu não aguentava mais. Vá embora. Claro que Adrian não foi embora. Em vez disso, foi se aproximando. Se aproximando, super perto. Desta vez, nenhuma campainha interrompeu. Observei enquanto ele cobria todos os lugares onde eu tinha marcas de beijo, falsas com marcas reais. Só então percebi que esse cara estava realmente alimentando um ciúme intenso, olhando para aquela foto repetidamente até queimá-la. As cortinas esvoaçavam na brisa. O sol se pôs e depois nasceu novamente. Na luz da manhã, olhei para cima sonolentamente. Escondido no canto da sua mesa estava justamente o saco de biscoitos que eu havia perdido.